Bom, hoje é um dia muito especial. Eu vou compartilhar com vocês não apenas o meu processo criativo para um cliente muito legal que eu consegui nos últimos meses, mas também vou contar a história de como eu cheguei até aqui como ilustradora. Eu já tenho um vídeo no canal, eu fiz há um ano atrás, contando um pouco sobre o começo. Eu estava fazendo o meu TCC, estava concluindo a faculdade e estava nesse processo de transição, de conseguir novos serviços, novos clientes na minha área, né? Na área que eu gostaria mesmo de trabalhar, que era como ilustradora. Mas nesse vídeo eu não dei muitos detalhes, eu não contei mesmo sobre a minha história e eu gostaria de fazer isso nesse vídeo de hoje. Espero que esse vídeo te inspire de alguma forma. Se inscreve no canal, ativa as notificações para acompanhar mais vídeos sobre esse assunto. Mas agora vamos para o que interessa. Quando eu era criança, eu lembro que eu tinha muita facilidade em criar coisas, seja em desenho, seja em maquetes para a escola, brincadeiras, enfim, eu sempre tive essa facilidade em brincar com a criatividade mesmo. E eu também sempre tive liberdade para fazer isso, né, durante toda a minha infância. Mas eu acho que quando eu cresci, eu não via isso como uma porta para trabalhar com isso, trabalhar com criatividade. Eu nunca enxerguei como uma possibilidade. E durante o meu ensino médio, eu tive uma pequena crise porque eu não sabia o que eu queria fazer da minha vida. Lembro que eu tinha algumas matérias, entre aspas, que falavam e que nos instruíam sobre a nossa carreira, né? Sobre a nossa profissão. E eu ficava muito confusa. Eu pulava de profissão em profissão. Uma hora eu queria ser dentista, outra hora eu queria ser pediatra. Então, eram coisas muito distintas e eu não me decidia, não conseguia me decidir. E outras pessoas ao meu redor e algumas experiências que eu tive, principalmente no terceirão, fizeram com que eu escolhesse colocar a minha nota do Enem na faculdade de design, que era aqui na UFCA, né? Era uma cidade próxima à minha cidade. Então, eu não vi problema algum em colocar minha nota lá. Mas, em segundo plano, eu coloquei pedagogia. Não me pergunte por quê. E foi uma época bem confusa, pois eu tinha passado na faculdade do curso de pedagogia. Porém, lá no fundo mesmo, eu sabia que eu queria o design. Então, eu não consegui passar de primeira. Eu tive que ficar na lista de espera. E eu lembro que eu chorei muito, porque isso estava em primeiro lugar, né? Era o meu primeiro plano. E infelizmente não tinha dado certo. Mas quando finalmente a lista de espera saiu, eu vi que eu tinha passado e foi uma grande conquista. Mas como toda boa carreira é construída cheia de desafios, a minha também foi e tem sido um caminho repleto de desafios para chegar até aqui, trabalhando na área que eu queria mesmo. Eu tive que passar por tanta coisa, minha gente. Tive que fazer tantos estágios em áreas tão diferentes. Lembro que o primeiro estágio que eu fiz foi em um cursinho. Eu trabalhava fazendo as artes para redes sociais. Logo depois eu consegui um estágio trabalhando em loja de personalizados. Então eu fazia as artes para os personalizados. Você já vê que foi da água para o vinho, né? Logo depois da pandemia, eu tive que trabalhar por conta própria. Eu era a minha chefe. E foi um período assim bem longo e de muito aprendizado também. Porque eu aprendi como prospectar, como conseguir clientes. Hoje tem sido muito mais fácil, porque eu vivi esse período de aprender,
de entender como era o caminho que eu deveria fazer. Mas agora eu quero ouvir de vocês também quais os desafios que vocês enfrentaram tentando transformar essa sua paixão em carreira. Deixar aí nos comentários, porque eu gosto muito de ouvir essas histórias e principalmente as histórias de vocês. Foi no período do início da minha faculdade até o ano passado que eu realmente firmei a minha ideia, o meu objetivo de trabalhar com ilustração e ilustração editorial. Apesar de muitas incertezas, muita dúvida na minha cabeça, eu realmente firmei com este objetivo. A partir desse momento, eu comecei a trabalhar no meu portfólio. Eu criava uns clientes, porque eles não existiam, e simplesmente fazia os projetos. Eu passei a estudar o programa, o Photoshop, que é o que eu uso até hoje. Passei a estudar sobre cenários, sobre personagens, a estrutura de tudo isso, sobre diagramação, sobre prospecção, como eu falei. E, inclusive, eu vou deixar aqui o link do meu Behance para vocês. Tem todos os meus projetos lá. Todos esses projetos foram muito importantes para mim. Eu gosto muito deles. Mas eu acho que o que mudou, assim, mudou tudo, foi o meu TCC, que foi a criação de um livro infantil, que eu mesma escrevi, eu mesma ilustrei. Foi assim, inclusive tem um vídeo também, eu vou deixar aqui para vocês verem, falando sobre ele, como foi todo o processo de criação. Mas ele foi muito mais importante porque, além de ter sido algo meu, e só meu, eu pude estudar muita coisa sobre essa área específica, né, que é a editorial. Eu acho legal porque eu meio que consegui unir duas paixões que eu tenho, que é esse mundo infantil, né, as crianças e os adolescentes, e o design, a ilustração editorial, os livros. Então, acho que isso me empolga muito. E falando um pouco sobre isso, né, essa minha paixão por crianças e adolescentes e por esse mundo me fez renunciar a certas coisas, fazer alguns sacrifícios na minha carreira de ilustradora, porque ano passado eu comecei a trabalhar em uma ONG. Eu acho que eu falo muito sobre isso aqui, mas isso não foi um empecilho, isso nunca foi um problema, muito pelo contrário, porque eu ensino arte para as crianças e eu consigo também usar da minha profissão para servir a essa ONG. Eu fiz um trabalho esse ano para o mês do Maio Laranja, né? Inclusive também está no meu Behance. E foi muito especial ver que eu posso servir em muitas áreas, em áreas diferentes. E posso unir essas duas coisas que eu gosto muito. E trabalhar com essas duas coisas, né? Por mais que isso seja temporário, por mais que eu não planeje estar lá por muito tempo, mas eu vejo como uma oportunidade de crescer também em outras áreas, né? Mas voltando aqui para o meu livro, foi a partir dele que eu consegui um projeto inusitado e que minha carreira assim deu uma virada. Eu costumava prospectar com o meu portfólio, mas o meu portfólio antes não tinha o meu livro. E quando eu postei ele e continuei prospectando para clientes, para editoras e afins, um dia eu recebi um e-mail de uma editora e eu tinha prospectado para essa editora, detalhe, né, há 1 ano atrás. E eles vieram me procurar depois de 1 ano, me mandaram um e-mail e foi assim, tudo maravilhoso. Mas antes de contar, eu só quero saber se você já deixou o seu like. Porque se você não deixou o seu like, você vai deixar agora. E eu vou continuar a minha história. Então, essa cliente muito querida chegou para mim por e-mail, contou sobre o projeto dela, que ela estava trabalhando há um tempo já, e só não tinha achado ainda alguém específico para realizar esse projeto dela, para tornar real. Foi um desafio? Foi. Mas eu nunca havia trabalhado com uma editora grande antes. Nunca havia trabalhado com uma cliente tão legal, sabe? Gente, essa pessoa
de verdade. Nunca conheci pessoalmente, obviamente, mas eu amei trabalhar junto com ela. Foi um desafio, sim, mas foi uma experiência muito boa e eu vi, de fato, uma oportunidade para crescer. Eu pude, pela primeira vez, trabalhar com valores, poder calcular realmente o valor do meu trabalho, passar o orçamento, sabe? Poder fazer o PDFzinho com todo o contrato, com o valor. E foi um desafio, por outro lado, porque eu tinha um prazo a ser cumprido. E antes eu não tinha tanta pressão, porque os trabalhos eram feitos com mais calma, sabe? Com menos preocupação, com menos pressa. Mas dessa vez eu tinha um prazo a ser cumprido. Eu tinha que estabelecer uma rotina, um cronograma bem feito para que eu não falhasse. E, de fato, assim, eu dei o meu melhor. Eu posso afirmar que eu dei o meu melhor nesse trabalho. Infelizmente, ainda não posso compartilhar muito sobre esse projeto. Não posso falar tudo que envolve ele. Mas eu posso dizer que esse trabalho vai ser muito especial. E na primeira oportunidade que eu tiver de compartilhar, de mostrar pra vocês, eu vou fazê-lo. Mas como nem tudo são flores, nem sempre as coisas saem como planejado, nesse projeto, por exemplo, eu tive muitas ilustrações que eu tive que refazer. No início, eu fui com muita sede ao pote. Vamos ser sinceros, eu vou ser sincera aqui. Fui com muita expectativa, então eu achava que todas as ilustrações que eu fizesse, a cliente ia amar, ia achar perfeito e tudo mais. Mas a gente sabe que não é assim. E com certeza eu tive que refazer muita ilustração. Eu tive que reler o texto inúmeras vezes para imaginar como que eu ia retratar isso em uma imagem, como que eu ia passar isso para o leitor, para as crianças que iriam ler a imagem. Então, tá vendo como isso foi uma oportunidade de crescer? Você consegue enxergar como que, apesar da dificuldade, apesar do desafio, isso me fez trabalhar áreas que antes não foram trabalhadas? Eu queria muito que você enxergasse isso também, que você pudesse ver que os momentos em que você tem enfrentado esses desafios, tem enfrentado esses problemas, porque todo mundo vai passar por isso, né? Independente da carreira que esteja construindo. Mas eu queria que você enxergasse que é nesses momentos que você está se preparando para algo maior. É nesses momentos que você pode mudar o seu caminho, que você pode dar o melhor de si para conseguir de fato o que você quer. Foi um papo bem coach agora, mas vocês me entenderam? Porque antes, obviamente, nesse momento que eu estava passando por isso, eu não conseguia enxergar, né? Não conseguia ver isso. Hoje sim, naquele momento não. Então, como amiga de vocês, eu estou falando para que vocês possam dar uma acalmada, dar uma tranquilizada. Eu sei que é difícil, eu sei que é cheio de burocracia. Nem sempre é fácil conseguir um cliente, é muito difícil. Principalmente nos dias de hoje, que você tem muita concorrência. Mas não é impossível. Eu ainda tenho muito a compartilhar com vocês, porque a minha história não acabou por aí, não acabou nessa cliente, não acabou nesse projeto. Mas por hoje é só. Eu vou deixar vocês com um gostinho de quero mais. Esse projeto que eu mostrei durante o vídeo foi um projeto que finalmente está concluído. Ele foi feito para um cliente que trabalha com marketing, com design também, mas foi feito para um restaurante japonês. Era para fazer algumas ilustrações para compor o projeto, né, de identidade visual. E eu vou deixar aí para vocês o resultado. Eu gosto bastante de trabalhar com esse cliente porque ele meio que me tira da zona de conforto, sabe? Eu gosto muito de trabalhar com outros estilos. Então, eu vou ficando por aqui. Para você que chegou até o final desse vídeo, muito obrigada. Não esquece de curtir e se inscrever nesse canal para acompanhar os próximos vídeos. Inclusive, se você quer continuação dessa saga, dessa série, dessa aventura da minha vida, comenta aí, quero continuação. Que aí eu vou saber e eu vou produzir o próximo vídeo.
Um cheiro, um beijo e um queijo.